nos fizeram uma apresentação extraordinária sobre o seu trabalho aqui, por essa jornada, né, de mais de uma década aqui na universidade, aqui na Unidade Avançada José Veríssimo. E isto resultou em um inventário sobre o artesanato do povo cachoeira, dos indígenas da região do Rio Cachorro. E resultou ainda numa abordagem, não é isso, professora? Me corrija se eu estiver errado, numa abordagem que é a etnoeducação, e a professora, o professor Johnny, a professora Adriana vão nos falar com mais propriedade sobre o que significa isso, além, naturalmente, do que já tratamos na apresentação. E se você ainda não viu a apresentação, você pode ver a apresentação que rolou semana passada, tá? E você vai poder rever quando quiser, tá certo? Então, você está no Seminário Oriximiná História e Cidadania. Nós estamos tratando de um painel muito importante que trata sobre patrimônio imaterial da cultura local, da cultura de Oriximiná, já que as abordagens elas têm a ver com os estudos relacionados ao Oriximiná. Ok? Então, vamos iniciar aqui quero dar o meu boa noite aqui. Eu estou vendo o Rildo, meu querido professor Moisés Cardoso, Marcone Lopes está com a gente. Daqui a pouco a gente vai ter mais gente, mesmo aqueles que não por algum motivo não vão estar conosco, vão poder assistir depois. Professora, o que a gente pode esperar sobre quem se debruça sobre o patrimônio material de Oriximiná? Aonde é que o senso comum percebe valor na construção do estudo relacionado ao patrimônio material? Eu lhe digo isso porque eu tenho um amigo, né? É um cidadão do mundo. Ele certa feita viajou para os Estados Unidos e disse: olha, mandou uma foto de lá, disse: aqui dormiu George Washington, um catre, né? Uma espécie de cama amarrado por uma corrente, um troço, em que a pessoa lá tinha uma placa dizendo que as pessoas iam lá visitar aquilo, né? O vão. Sei lá, como diz o Caetano Veloso, né, na sua música Trilhos Urbanos, né, onde ele menciona que aqui o imperador fez xixi, né? Isso tudo é patrimônio material, professora? Porque se for assim, eu acho que de repente valeria a pena a gente colocar um monumento de concreto ali onde Carvajal, escrivão da esquadra não, né, na sua fuga, né, da Amazônia, depois de terem passado episódios marcantes, né? O Frei Gaspar de Carvajal descreve o encontro das Amazonas em tese aonde seria a desembocadura do rio Inhamundá com o rio Oriximiná na época, assim que era chamado. Então a gente poderia criar ali um marco e dizer, olha, Carvajal com o Orelhana passaram por aqui e aqui eles se encontraram com as Amazonas. Assim escreveu Frei Gaspar de Carvajal. Isto seria a conversão de um patrimônio imaterial relacionado ao que seria como fato histórico, e a partir daí isso poderia startar um processo de visitação, não é? Startar um processo de cadeia produtiva. É este o raciocínio, professora? Num grosso modo? Boa noite, professora Adriana, professor Johnny. Boa noite. Professora Adriana, não lhe ouço. Alô, estão me ouvindo? Agora lhe ouço. Aham, ok. Professor Johnny? Deixa eu lhe ouvir. Pronto. Está me ouvindo? Sim. Agora lhe ouço.
eu fui complexo nesse meu questionamento, isso não tem nada Foi a ver, ou difícil, tu é por esse rumo essa aí? sua Não, abordagem aí tá é, complexa. é. Não sei se eu vou ter Desculpa, capacidade professor. Eu pensei, eu acho que a pergunta foi feita para a Adriana, mas me fez muito uma lembrança, Hamilton, quando nós estivemos na Guatemala e em El Salvador para apresentar um trabalho, a Adriana fomos juntos, eu, a Adriana e outros colegas, e eu fiquei muito surpreso, porque nós visitamos, depois de ter feito a apresentação do trabalho do Congresso Internacional, né, de Antropologia, e nós visitamos a cidade da Guatemala e a Adriana, sempre muito apaixonada pela questão dos museus, ela nos levava sempre para esses museus. E no Museu Arqueológico e Antropológico, eu tive a grata surpresa, na América Latina, de entrar no museu em que a 15ª sala, na 15ª sala aparecia Cristóvão Colombo. Portanto, durante 14 salas, a gente experimentou o período pré-clássico maia, que é mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Ali, né? Então, você tem uma construção histórica e arqueológica da formação do seu povo que é muito diferente da nossa. Porque na nossa, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Na nossa, a constituição dos heróis brasileiros são todos eles os heróis, vamos chamar assim, oficiais, né? Onde muitos daqueles que fizeram a nossa história não aparecem, né? Então, a Constituição, vamos dizer assim, eu acho que eu entendi um pouco essa pergunta, né? De você pegar a imaterialidade da história, né, e contar a partir de visitações de lugares e de objetos e recontar a história de Oriximiná, pressupõe também que a gente faça essas pesquisas. Pressupõe também que a gente consiga constituir no oriximináense, né, alguém que se interesse um pouco e é um pouco nessa inspiração que a gente faz a abordagem da etnoeducação. Um pouco como que a gente constituir modos de pesquisa em que a nossa história pode ser contada de várias facetas, né? Então, um outro exemplo, né? Eu recentemente estou lendo um livro em quadrinhos, eu não sei se ele está aqui perto, do Marcelo Salete, chama Angola Janga. É um quadrinho, né, em que ele conta a história de Zumbi dos Palmares, e não só a história de Zumbi, ele conta a história dos quilombos de Palmares. E aí você vai aprendendo num quadrinho que o quilombo de Palmares, durante 100 anos, eram vários quilombos. O quilombo de Zumbi era o quilombo dos macacos. E durante quase 100 anos, a capitania de Pernambuco, a capitania hereditária de Pernambuco, 50% ou mais das pessoas que ali viviam eram vinculadas aos quilombos. Né? Essa história a gente não conhece. A gente não conhece a balaiada. A gente não conhece da localidade de Oriximiná, né? E aí agora tem um pesquisador, que eu estou muito interessado em escutar, que vocês estão trazendo, que está trazendo, através da sua pesquisa, não é que ele esteja dizendo que não seja verdade, mas ele está trazendo uma outra narrativa em que o personagem do Padre Nicolino não tem tanto protagonismo quanto se diz. Né? Pelo menos foi assim que eu entendi na chamada estou curioso em escutar as suas questões. Então, eu acho interessante que a gente consiga, tal como na Guatemala, constituir museus, constituir espaços de visitação em que a nossa história possa ser revisitada, para que a gente não fique caindo nesses erros, né, de ter uma única versão da história brasileira, que excluindo os povos originários, excluindo os afrodescendentes, excluindo o povo analfabeto, né, e colocando
Legal. Como aqui em Niterói, as ruas têm o nome daquele que destruiu Canudos, né? O Coronel Moreira César, que exterminou Canudos, e ele é um herói, e ele está aqui como rua da cidade, né? Então, poucos de nós sabem quem foi Moreira César. Mas todos nós, aqui em Niterói, passamos pela rua Moreira César. Então, eu acho importante essa iniciativa, eu acho que é muito necessária da gente recontar a história, mas não é só ficar recontando a história no sentido oral, é constituir também possibilidades de visitação turística, tal como nós, turistas brasileiros, na Guatemala, aprendi em 2, 3 dias, nesses museus, muita coisa dos maias que eu não conhecia. Acho que eu vou complementar isso, né, que o Johnny traz, né, que justamente até mais ou menos os anos 80, né, a produção e o estabelecimento de patrimônios era majoritariamente uma ação realizada por uma pesquisa histórica e uma pesquisa arquitetônica, né? Tem também, se a gente for pensar em determinadas localidades no mundo, uma importância muito grande da arqueologia também, né? Mas, majoritariamente, os marcos e a descrição sobre esses marcos estão associadas a certas narrativas, que é isso que o Johnny estava apontando, né? Então, são certas perspectivas de determinados acontecimentos, e às vezes um elemento ele não é muito explorado, ou pela inexistência de documentos, ou pelo apagamento de perspectivas, né? A gente também, o campo do patrimônio, eu acho que é uma questão muito importante, né, para a gente marcar. O campo do patrimônio é um campo de muitas disputas, né? É um campo político, é um campo de escolhas, né? Então, o que vai se dar valor? Por que se vai dar valor a esse sujeito, como, por exemplo, o Johnny exemplifica de Niterói, dessa rua, que é uma homenagem a um sujeito que dizimou um movimento revolucionário, né? Que surge de uma base, que tinha uma coletividade, né? E o que aparece? Não aparece o nome dessas pessoas, desse movimento, né? Mas vai aparecer o nome de uma determinada figura por um conjunto de motivos. Então, a gente, quando está falando de patrimônio, quer seja ele material, imaterial, natural, arqueológico, histórico, qualquer adjetivo, qualquer qualificação no campo do patrimônio, ele necessariamente ele é o resultado de escolhas políticas, de disputas, é um campo complexo, né? Então, o que a gente vê mais recentemente é que outros grupos sociais têm conseguido, às vezes com muita dificuldade, né, de trazer à tona as suas perspectivas, que estavam veladas, que estavam silenciadas, que foram propositalmente apagadas, né? Então, isso é muito bacana, né? E o patrimônio imaterial, em certa medida, contribuiu muito para que isso pudesse acontecer, não só no Brasil, mas no Brasil a gente tem exemplos incríveis sobre isso, né? Então, é bem bacana. Legal. Um estudo muito superficial que eu levantei sobre o patrimônio, sobre a história do Oriximiná, eu depois coloco, eu até me atrevi a escrever um pequeno artigo, professor, tratando desse assunto, em que eu acredito que a percepção da população local tenha mudado com relação a alguns fatores que eu entendo como sendo relevantes, sabe? Eu cataloguei, salvo engano, 26 importantes estudiosos, navegadores, enfim,
pessoas que passaram e documentaram de alguma maneira a sua estada pelo Rio Trombetas, estiveram por aqui e de alguma maneira retrataram isso, né? Aquela ideia do mito fundador, né, de que o padre Nicolino teria, que é a narrativa dita oficial, que o padre Nicolino teria chegado por essas bandas, né, a remo, com teçado em punho e tal, e aí cravou ali uma cruz, e aí criaturas humanas se aproximaram disso, brotaram como se fosse uma espécie de mágica, e está afundado no Chiminá, etc. Tal. Elas não percebem que é um processo de ocupação, que antes disso tudo tinha ali o negro, a figura inclusiva da comunidade negra, né? Antes disso tudo, haviam as comunidades ancestrais, as comunidades indígenas, não é? A construção desse tecido social é o conjunto desse mosaico que forma aquilo que de fato é relevante para a gente, e que de alguma maneira a história ela não incluiu esses atores, né? De alguma maneira a narrativa dita oficial ela deixa oculto figuras extraordinariamente importantes, né? Veja, por exemplo, que há muitos anos que eu leio e releio o Diário do Padre Nicolino, com a esperança de, mas será que eu não enxerguei que lá onde é que está escrito que ele fundou o Xinginá? Primeira vez que eu me debrucei sobre isso, eu esperava uma epopeia, né? O padre foi lá e fundou o Xinginá. Não é nada disso. O padre, em nenhum momento, diz que fundou o Xinginá. Ele sequer, aliás, ele menciona na primeira ida, né? Na primeira viagem que ele faz, e que lá ele encontra o negro, ele pega o negro Eleutério, ele pega o preto Toró, né? Olha lá, Padre Nicolino já começa a registrar a comunidade quilombola, né? Já em 1876, né? Quando ele vai para a sua primeira jornada, que é a única que dá certo, as outras duas não dão certo, na última ele morre, tá certo? Mas, enfim, essa coisa de uma... E aí isso vem de alguma maneira me incomodando, né, ao longo do tempo, é que essas narrativas elas são utilizadas como se pudessem, né, atender os interesses, enfim, não só de pessoas, como em algum processo de construção de poder, ou seja lá o que for, e a gente não reage a isso. Mas, por outro lado, com relação aos navegadores, aos que visitaram o Ximiná, depois, diante do Padre Nicolino, a região desse interflúvio Erepecuru-Curuá, não é? Que dá acesso a essa região dos Campos Gerais, não é? Que não é exatamente a região onde estão a comunidade indígena hoje, né? A principal comunidade indígena, principalmente nos rios Cachorro, Trombetas e Mapuera, é um outro eixo, né? Esse eixo em que os navegadores, os visitantes ilustres da história estiveram, e eu fico imaginando como se isso fosse, ou se pudéssemos... A Estrada Real, por exemplo, o Caminho do Ouro, lá em Minas Gerais, né? Onde você consegue visitar, enfim, o caminho que levava a Ouro Preto, que levava às principais Congonhas, etc., a dita Estrada Real. Quem sabe se um dia a gente pudesse ter musculatura intelectual, assim, de cidadania, né? Assim, uma maturidade republicana que talvez falte até para o próprio Brasil enquanto nação, né? E a gente conseguisse identificar pontos como esse, seria uma espécie de resgate, professora, e a gente conseguiria converter isso em visitação turística. Não que eu esteja necessariamente, mais uma vez, me repetindo em querer colocar algo prático, né? Mas é que a minha intenção no nosso debate é que as pessoas percebam um conjunto de valores extraordinário que talvez elas não estejam percebendo, né? E isso, poxa, faz toda a diferença. Isso pode influenciar. Veja que maravilha a Praça da Saudade,
Imagina se alguém resolve construir ali um edifício que nos tire aquela visão extraordinária, né? Então, a visão da Praça da Saudade é um patrimônio imaterial de Oriximiná. E nós precisamos reconhecer isso como um patrimônio, como algo que não é só meu, que os meus filhos, e quem sabe os meus netos, vão ter o direito de ver, né, de contemplar aquele ambiente, aquele cenário, tá certo? Então, não só os fatos históricos que construíram o nosso tecido social, mas como a relação que a gente tem com o ambiente, com os saberes e tal, é o conjunto da obra. É nesse rumo, professora? E o que a gente pode esperar disso aí? Será que a gente pode fazer um inventário, criar lei para não fazer edifício na frente da cidade? Alguma coisa que possa ser protegida, o que proteja, que ainda não existe, no sentido de amadurecer esse processo, além, é claro, de educar as pessoas para que elas enxerguem valor nessa proposta, né? E diga lá. Então, Hamilton, acho que tem várias outras questões aí que você andou levantando, né? Quando você estava falando, justamente eu estava pensando na questão do turismo, né? Como um elemento que já desde os anos 80 vem sendo utilizado, associado ao patrimônio, né? Quer seja ele material, imaterial. Vamos usar esse termo mais geral do patrimônio cultural, que, enfim, a gente pode ir subdividindo esse patrimônio em várias características, mas vamos utilizar esse termo mais geral, né? Então, a chave do turismo é uma chave importante como um elemento de desenvolvimento social também, né? Dependendo de como ele é de fato provocado, organizado, implementado, né? Ele pode ser fator de desenvolvimento social, né? Atrelado ao patrimônio, mas ele também pode ser um fator de muita exclusão, né? Em que você começa a importar pessoas que são, vamos dizer, que têm uma escolarização, uma qualificação profissional muito específica para operar e excluir a própria comunidade do entorno, né? Muitas vezes é um pouco isso que acontece, né? E aí o justo morador lá que está lá na frente da foz desse rio que você contou lá, meio perto ali do Sapuquá, que vive lá, cuja família se criou lá, vai ficar alijado de um processo de algum ponto de referência às Amazonas, por exemplo, para voltar ao teu exemplo inicial, né? Então, existem várias discussões de projetos e de iniciativas que vão fazer um trabalho de acolhimento e de inclusão da comunidade. E aí a gente vai para discussão, por exemplo, dessa abordagem da etnoeducação, que não precisa ser necessariamente por esse caminho, mas esse é um caminho possível, né? De justamente incorporar a comunidade nos processos de desenvolvimento social, cuja interface é patrimônio cultural e turismo, né? Então, tem um francês chamado Hugues de Varine, Hugues, Varine, Varin, que tem um livro publicado, tem uma publicação em português que se chama As Raízes do Futuro, o patrimônio a serviço do desenvolvimento social. Existem outros autores também, a própria documentação do IFAM tem casos também, mas esse é um livro muito didático, né? As Raízes do Futuro, patrimônio a serviço do desenvolvimento social. É um livro muito didático que justamente vai... E o Hugues de Varine teve muitas vezes aqui no Brasil, ele conhece bastante bem a realidade brasileira, e ele justamente está explicando assim, bastante didaticamente como é que você faz para incluir a comunidade nos processos participativos, porque existem falsos processos participativos, falsos processos de escuta da comunidade, né? Então, você vai falar, vamos fazer uma escuta e
marca um dia, faz 2 horas de conversa com a comunidade, como se isso fosse suficiente para dizer: nós escutamos a comunidade, nós consultamos a comunidade. Mas quem da comunidade foi convidado para participar daquele momento, naquele dia X que durou 2 horas? Quem teve condições de participar? Quem estava preparado? A comunidade estava preparada para se organizar coletivamente e fazer voz lá naquele encontro da tal consulta para qualquer tipo de projeto, né? E aí a participação não é uma participação efetiva, é a participação muito residual, em que a comunidade faz alguma coisa como uma apresentação, quase que como uma encenação de si mesma, né? E porque o turismo acaba gerando esse tipo de demanda também, né? E, enfim, eu queria um pouco problematizar, porque eu acho que é importante, eu acho que o turismo uma atividade social e econômica importante que pode render muitos benefícios favoráveis para a comunidade, desde que ele seja construído de uma maneira coletiva, de uma maneira participativa e que tenha em mente que ele não é alguma coisa isolada de outros setores, de outros segmentos, né? Então, é interessante que esses projetos e essas iniciativas, preferencialmente políticas públicas municipais, estejam olhando para essa complexidade que é a própria sociedade, né? E o desenvolvimento dessa sociedade. Acho que o Joe pode estar complementando aí um pouco nessa perspectiva dessa construção coletiva. Não, eu fiquei pensando um pouquinho se você trabalha um pouco num movimento do macro para o micro, do micro para o macro, né? Ou do local. Então, você pega o original é o mundo, né? Não só extensão geográfica, como também formas de vida, né? Formas de construção de viver, né? Então, você tem uma multiplicidade muito grande. E essa multiplicidade atravessa a história e atravessa o viver atual, né? E aí, do ponto de vista macro, né? Eu fico vislumbrando o exemplo que o Hamilton trouxe, né? Do lado da casa do João Felipe ali, né? No cemitério da Saudade, daquela vista linda, realmente. Construísse um prédio ali, eu ficaria... perderia uma das minhas imagens preferidas, sobre as quais eu consigo identificar ou me relacionar com os 10 anos de contato com o Desfinar. Essa imagem que eu tenho na minha camisa também, né? Da praça, né? Então, essa imagem aí, ó. Essa aqui é uma camisa que nós fizemos vocês devem se lembrar na vez passada, quando nós passamos o vídeo, todos nós que falávamos... Eu vi. Né? Então, acho que do ponto de vista macro, a gente tem que lutar por políticas públicas. E aí, políticas públicas de salvaguarda do patrimônio orixminaense, né? E aí, trabalhar mesmo por leis leis que vão salvaguardar, porque o dinheiro ele é tenebroso. Assim, né? Ele vem destruindo e construindo, como já dizia, já que você citou Caetano Veloso, a força que ergue e destrói coisas belas, né? É verdade. A fumaça que sobe apagando as esquinas, né? Então, a tampa, né? Do Caetano. Uhum. E aí eu acho que, agora, a gente, Hamilton, apostou bastante, e não foi alguma coisa que para nós veio rápido, a gente foi aprendendo, fazendo, que a verdadeira inclusão dos outros se faz localmente. Se faz quando você vai notando que as pequenas histórias de cada comunidade, as pessoas vão construindo um olhar vai brilhando quando eles são convocados a também contar a história, convocados a também se ver na história, né? Porque como você também começou a sua fala, é incrível isso, né? Eu não tinha tido essa imagem do padre Nicolino chegar, botar uma cruz e todos os outros que aqui já estavam, tal como vespas ou como abelhas no mel ou como moscas na luz, se aproximam daquela clareza de espírito de um homem católico que veio de fora e começam a rodeá-lo, né?
E a imagem que eu me lembro que me foi ensinada no momento, eu sou de 68, no momento em que eu aprendi um pouquinho a história do Brasil, da primeira missa em Porto Seguro. É a mesma imagem. A primeira missa de Porto Seguro, né? Os portugueses chegando, né? E aí você tem a colocação da cruz, e a partir dali, no alto, os europeus em cima, e aí, tal como cachorros, né? Os indígenas, que na época não tinha os negros ainda, mas os indígenas ficavam em volta, né? Então, inclusive, tem imagens disso, que até hoje são constituídas em Porto Seguro, né? Então, se você constrói políticas públicas sem o micro, sem a inclusão das pequenas histórias, é muito fácil que a gente acabe fazendo, com todas as boas intenções, a mesma coisa que os jesuítas fizeram ao contar a história do Brasil. Excluir. E aí, Hamilton, se eu não me vejo nessa história, se eu sou indígena e não me vejo nessa história, eu não vou participar. Eu não vou me sentir convidado a participar, por mais que você chegue na minha comunidade e me convide para recontar a história de Oriximiná, em que eu não sou protagonista, em que eu não me vejo naquilo. Então, eu acho que a questão macro ela não pode ser perdida de vista, são questões políticas importantes, mas o que a gente apostou muito nesses anos todos aí foi cultivar, aos pouquinhos, essa sementezinha desse que nunca falou, desse que sempre foi visibilizado, e que agora vai... E aí, aquilo que a Adriana falou, você não tem que só dizer assim, vamos incluir qual é a sua opinião e vai embora. É permitir que aquela fala repercuta, é permitir que aquela fala ganhe sentido, é permitir que a própria comunidade escute daqueles... E aí as novas gerações elas começam de novo a gostar daquilo, e aí o processo de construção da memória, tal como a gente tentou falar conceitualmente na vez passada, a memória e a tradição elas são vivas, né? As gerações elas vão se incluindo, porque a gente não pode perder de vista que se ficar só a memória da Praça da Saudade, que Hamilton, João Felipe, Adriana e Johnny têm, as novas gerações vão ser as primeiras a construir um prédio ali. Porque aquilo ali não pode fazer sentido só para aqueles que já vivenciaram, tem que fazer sentido para isso que está sendo vivenciado hoje em Oriximiná. E aí entra um trabalho que eu acho mais complicado, que é atrair a nova geração para essa história viva, né? Para esse patrimônio vivo, para essa tradição. Exato. Deixa eu contribuir com a sua fala, professor. Há alguns anos atrás, inclusive a história da Praça do Centenário é muito legal, né? O então prefeito do município assumiu em 1975, né? Ele não é um prefeito biônico nomeado pela ditadura militar desde 64 até 84, 85. Não. Há primeiro um outro nomeado, né? E aí, finalmente, em 75, ele é guindado ao poder e tal. E essa praça, como Oriximiná, em 1877, celebraria 100 anos, né, de fundação. Veja que a referência dos 100 anos ela está conectada, né, a esse ato político instituído pelo Bará. Muito bem. Então, o prefeito de Oriximiná fez uma mobilização enorme, tentou construir, e como de fato fez, né? Mas ele queria construir símbolos, tá? Por exemplo, o hino do município, o brasão municipal, né? Enfim, ele tinha essa visão, né, de atribuir, de alguma maneira, uma espécie de grandeza, né, ou de contemporaneidade para coisas que o município ainda não dispunha, né, e tal. Porém, ele não conseguiu fazer a praça. Ele alocou o espaço que deveria ser a Praça do Centenário. Essa praça ficou um terreno abandonado por décadas, né? Desde 1977. Quando foi em 2000, salvo engano, no início dos anos 2000, um outro prefeito resolveu fazer a Praça do Centenário, certo? A Praça do Centenário não tem nenhum símbolo que inclua os atores humanos do município.
Você tem uma rosa dos ventos, que poderia representar algo muito relevante, não é, para a escola de Sagres, né? Lá em Portugal. Esses arcos romanos, que faz parte do símbolo que está na sua camisa, né? Talvez seja uma referência muito bacana para quem vive no Rio de Janeiro, talvez lembre dos Arcos da Lapa. Mas esse aqueduto que está aí não nos representa, né? Inclusive foi um manifestar. Inclusive teve uma sintonia com os Arcos da Lapa também, quando a gente fez isso. Né? E aí você tem outros elementos icônicos que não tem absolutamente nada a ver conosco. Um orquidário que não tem orquídea, tá certo? Formas geométricas, piramidais, etc. Quer dizer, não existe nenhum elemento da comunidade negra. Eu não encontrei nenhum elemento da comunidade indígena, nenhum elemento da comunidade ribeirinha. Aliás, no Ribeirinho tem ali uma cachoeira, tal, um negócio bacana. Não sei, não representa o que deveria representar o centenário lindo de uma jornada extraordinária, de uma gente que se junta a um tempo extraordinariamente remoto, imemoriável, sei lá, de difícil mensuração, né? Já que esses grupos indígenas estão se deslocando pela região dos Campos Gerais há mais de 10 mil anos, não é? Então, quer dizer, você tem deslocamento ancestral humano nessa região, em que a gente herda uma série de elementos e não estão lá na praça. Estão elementos universais, ou seja, se essa praça fosse feita em Moçambique ou em qualquer outro lugar do planeta, talvez ela também tivesse a mesma importância que tem para a gente. E ela foi extraordinariamente aplaudida. Claro, foi aplaudido porque um novo próprio público do município, né, as pessoas gostam. E aí teve outro fato curioso. Alguém teve a brilhante ideia de escrever Oriximiná em concreto na praça, né? Para dizer que a gente está em Oriximiná, é preciso escrever, né? Oriximiná, só você não sabe que está em Oriximiná. Aí um grupo de garotos resolveu subir nesse troço e dançar. As pessoas ficaram chateadas porque estavam dançando sobre Oriximiná. Olha só, aí passou-se a atribuir valor ao objeto de concreto que pode ser traduzido, porque tem formas de letras, né, que formam a palavra Oriximiná. E para algumas pessoas aquilo foi ofensa, né? Foi, de alguma maneira, agressivo. Eu não acho que seja agressivo quem dança, né? Quem está alegre, quem está, enfim. Mas houve uma questão polêmica na cidade, naturalmente respeitando todo o provisionismo que nos cerca, né? Porém, a praça do centenário não tem nada de centenário, não tem nada de nenhum valor do nosso tecido social, não é? E talvez isso seja um pouco de culpa da gente, né? Porque a gente também não reclama, a gente não se manifesta, a gente não diz a que viemos. E eu sou muito feliz, assim, eu sou entusiasta do trabalho da professora Adriana e do seu, por extensão também, professor Johnny, porque eu acho que é um trabalho assim de resistência, né? É um trabalho que de alguma maneira muda o status quo, muda como a gente está enxergando as coisas que nos cercam. E eu não me canso de elogiar e de contribuir da maneira que eu posso para que a gente consiga ter uma percepção diferente desses valores humanos, esses valores que são, de alguma maneira, o nosso patrimônio. Só para complementar um pouquinho, é interessante, só uns minutinhos, né, que como é que a gente vai apropriando os valores em relação a partir dos pontos das conversas narrativas. Né? Então, eu aprendi muito agora com a história que você está nos trazendo do centenário e compartilho mas a gente a gente também tem uma história que é
de encontros muito fortes na Praça do Centenário, em vários momentos do nosso grupo. A gente funcionava com muitas pessoas, né? E com muitos alunos e tal. Então, ali era um espaço muito alegre de convivência, no momento de final de trabalho, em que a gente ia lá tomar uma cerveja, ia lá conversar. Então, e, ao mesmo tempo, tinha essa vinculação que fazia com que a gente sentisse um estrangeiro próximo com uma região muito bonita do Rio de Janeiro, que é a Lapa, né? E de algum modo, quando a gente elenca um símbolo, esse símbolo também está vinculado a essa história. Então, acho que quando eu estava falando da questão micro, eu estava falando um pouco disso. Acho que é interessante porque na história dos vencidos, Hamilton, quando você tem um algoz muito poderoso, você não pode fazer os marcos. Os marcos não são você que faz, mas você pode se apropriar deles. Você pode se apropriar deles e dar um outro sentido. Eu acho que foi assim um pouco que o negro fez com a capoeira, foi assim um pouco que o sambista fez com o samba. Enfim, ele vai nessa luta de sentidos, né, buscando uma maneira de você se aterrar, né? Então é interessante que você lhe traz uma narrativa bastante forte, né, da Praça do Centenário. Eu entendi, compactuo, mas a gente também teve uma experiência de uma narrativa também que traz a Praça do Centenário uma forma de ocupação. E eu acho que uma das maneiras da gente lutar também é ocupar os espaços nos quais eles existem, né? Dar um outro sentido, subir na praça, no monumento da praça que está escrito Oriximiná e dançar, né? Essa é uma forma de ressignificar, né? Essa é uma forma de você se forjar outros sentidos. Agora, eu concordo com você. A outra maneira, e aí hoje eu estou chamando de macro, é um pouco essa, e você sabe muito mais do que a gente, porque você é de Oriximiná e é um estudioso disso, né? É você começar, e eu agora já vou contar a história da Praça do Centenário de maneira diferente, depois que eu escutei o que você me falou, um pouco brevemente. Espero um dia escutar com mais detalhes aí o que você tem para trazer, o que vocês têm para trazer, e aí eu com certeza vou contar de outra maneira a história da Praça Centenário, e também vou encontrar outras pessoas que vão contar também de outra maneira, e eu também vou aprender essas outras pessoas que vão contar de outra maneira também, criando um pouco de divergências, às vezes, com o que você contou, mas o interessante, já dizia lá o Bakhtin, no discurso direto e livre, é que as versões todas elas possam existir e que a gente possa exercer a possibilidade de senti-las, né? E de compactuar, né? Porque eu não quero me ver só, né? Eu quero ver o que está por trás de você, né? Quando eu te olho, eu não quero ficar dizendo a minha tese. Eu quero entender o que vem de você, o que vem por trás de você, que história que você me traz, né? E essa sensibilidade é uma sensibilidade muito gostosa do diálogo, né? É muito gostoso roda de conversa porque a gente aprende a beça, né? Escuta o outro. Muito agradecido. Sim, é muito bom ouvir isso, né? E é interessante, Hamilton, porque o grupo do programa Educação Patrimonial em Oriximiná foi um grupo muito grande, né? Muitas pessoas passaram pela equipe desse programa, né? Desse projeto da universidade. Não só discentes, né? Brasileiros e estrangeiros, porque nós também levamos estudantes que fazem mobilidade internacional, que vieram de outros países e vêm estudar na UF, né? Por um período. Mas também a gente teve aí um grupo significativo de professores, né? E se eu lá em 2008 estive aí com 13 estudantes de produção cultural, a entrada do professor Johnny foi decisiva para um outro caminho do projeto, né? Porque ele veio trazer uma outra perspectiva muito contaminada no bom sentido, né? Da experiência dele na cartografia social. Ele comentou um pouco isso na semana passada, né? E a experiência dele com a capoeira, né? Com a patrimonialização da capoeira, né? E desse entendimento que acabou dando subsídios para um dia a gente vir a denominar de etnoeducação, né? E a gente tem um conjunto de professores também que fizeram uma diferença muito grande nesse grupo, né? Então, se muitas vezes o meu nome acaba aparecendo, né? Parece que é um projeto que era meu, assim, e assim, de vez em quando tinha uns colegas, né? Na verdade, foi uma grande experiência de exercício coletivo, né? E é claro que daí eu acabei fazendo meu doutorado com os Cachoiana lá na Aldeia Santidade, né?
Então, eu acabei também indo muito a Oriximiná, também em função desse trabalho, né, que atravessou o projeto de Oriximiná, e o projeto de Oriximiná foi atravessado também por esse trabalho de pesquisa que até hoje, né, a gente faz trabalho junto, faz alguma coisa com os Cachoeira, né? Mas o Johnny, na fala dele, estava falando de uma coisa que é muito importante para o universo do patrimônio, né? Que está relacionado ao afetivo, né? As memórias afetivas. Então, existem patrimônios que são patrimônios colocados de cima para baixo, às vezes, né? Que não tem muito a participação social, que são determinados por políticos, que são determinados por técnicos, né? Mas há outros processos que não necessariamente são processos de patrimonialização que precisam estar agenciados pelo Estado, agenciados pelo município, agenciados pelo governo do Estado, agenciados pelo governo federal, mas que são feitos pelas próprias comunidades. Quando um determinado grupo social se dá conta que tem alguma coisa lá que é muito potente, que é muito importante, que é do universo da memória social daquele grupo e que está precisando de um cuidado especial, né? Então, o trabalho de patrimonialização, ele não precisa estar agenciado necessariamente pelo Estado, né? Existem processos que são agenciados pelos Estados, né? Então, o processo, se eu quero colocar e inscrever um patrimônio lá no livro do IFAM, ele precisa ter esse agenciamento desse órgão público federal que preserva, salvaguarda o patrimônio nacional brasileiro, né? Mas ele pode ser um processo que vai se dar pela própria comunidade, né? Quando a comunidade percebe que, nossa, isso aqui é muito importante, a gente precisa fazer alguma coisa por esse lugar, por esse objeto, por esse monumento, por essa festa, por essa dança, por essa música, enfim, por um conhecimento de fazer um determinado artesanato, ou de fazer uma determinada comida, e aí a comunidade começa a cair em si, que é preciso fazer um trabalho para guardar, para mostrar, para fazer perseverar aquela prática social que, num determinado momento, o Johnny trouxe esse exemplo aí da festa da Ramada, lá na comunidade do Boa Vista Cuminã, que, é claro, foi atravessado pelo processo da etnoeducação, mas que teve aí como principal protagonista a própria comunidade, né? Então, e não teve agenciamento do Estado, do município nesse sentido, né? Não precisou ser feita uma pesquisa para ser feita uma inscrição num determinado livro, né? Então, é claro que às vezes é muito importante, né, que o Estado assuma certas responsabilidades, porque só pela comunidade não é possível sustentar sozinho, né? Às vezes existem interesses muito grandes e muito fortes e a comunidade sozinha não consegue sustentar, né? Mas é muito bacana quando a gente percebe que os processos de patrimonialização passam por esse protagonismo comunitário. Professora? Eu vou pedir uma gentileza, Hamilton. Eu estou bebendo água bastante aqui, eu preciso dar um pulinho ali no banheiro e volto, tá? Vocês podem continuar e eu já volto. Eu pego a conversa aí. Tá legal. Olha, Rildo, Cristiana, libera quem quiser fazer pergunta para sim, quem quiser fazer, tá liberado. Não sei se... Deixa eu colocar aqui. O Rildo mandou no chat aqui uma pergunta. Ah, é? Eu coloquei no chat, sim. Ah, Rildo, desculpa que eu não vi. Mas eu posso... pode falar pessoalmente. Fazer pessoalmente também, né? Então, boa noite a todos. Boa noite à professora Adriana, ao Hamilton. Tá? Então, eu sou formado em Geografia, sou professor da Rede Municipal de Ensino aqui em Manaus.
Deixa eu abrir a minha câmera aqui também. E na geografia, a gente estuda bastante, principalmente na geografia urbana, o conceito de temporalidade, que é uma forma que está associada ao tempo. E aí a professora Adriana aborda muito bem o conceito de patrimônio, e aí me suscitou essa dúvida. Se há uma diferença entre temporalidade e patrimônio, ou se são conceitos que se complementam. Porque na geografia eu entendo que a temporalidade, vamos imaginar o Teatro Amazonas, é uma rugosidade que permanece no tempo, né? Com todas as suas memórias, com todo aquele entendimento de herança de um período significativo para o desenvolvimento da região amazônica, que foi o período da borracha. Então, me suscitou essa dúvida entre temporalidade e patrimônio. Oi, Hildo, obrigada, uma boa noite. Interessante essa tua questão, hein, Johnny? O Hildo traz uma questão que ele que é da geografia, né? Tentando entender um pouco a relação entre patrimônio e temporalidade, ou se são conceitos que não se comunicam, ou se comunicam. Eu acho que se comunicam muitíssimo, né? Sobretudo porque a gente tem que pensar que o tempo é uma falando assim, é o tempo do calendário, é o tempo da nossa dimensão de vida humana, é um tempo mítico, que é um outro tipo de... É um tempo mágico religioso, né? Então, me parece que existe uma relação muito grande, assim, né? Eu não tenho grandes discussões e leituras sobre a temporalidade, né? Mas eu entendo que há uma conexão muito grande, muito articulada entre os dois. Não sei se o Johnny gostaria de fazer algum comentário sobre isso. Obrigada, Hildo. Boa noite, Hildo. Como vai? Bem? Bem, graças a Deus. Peguei o restinho da sua fala, mas eu vi aqui no chat e a Adriana me ajudou, né? Na vez passada, eu fiz uma fala muito rápida, assim, de muitas coisas, mas eu me lembro que uma das coisas que me toca muito, né, na minha pesquisa, nas pesquisas que eu faço, é uma prática de conhecimento que objetifica o outro. Né? Tornar objeto, né? O próprio Descartes dizia isso, né? O objeto ele é uma matéria sem alma, sem ânima. Né? Então, você pega o objeto e faz dele o que você quiser. Né? E, de algum modo, a ideia do patrimônio material, e, de algum modo, também alguma forma de geografia que se estabelece a partir do espaço. Se eu estiver falando de palavras difíceis, eu posso tentar melhorar. Né? O espaço ele ganha uma dimensão e o tempo se reduz ao espaço. Se a gente for pensar no tempo cronológico, o tempo cronológico é o movimento de alguma coisa no espaço. É a rotação da Terra. Né? O tempo ele tá reduzido a um movimento de alguma coisa no espaço. Né? E aí, por isso que a gente pensa assim, presente, passado, futuro. Passado é o que já passou, o presente é o que está no instante atual, e o futuro é aquilo que ainda vai chegar e vai se tornar presente. Né? Então, e muitas vezes a gente pensa assim, o patrimônio como objetos que dizem respeito a uma temporalidade nessa ideia de história enquanto tempo espacial. Não sei se eu fui claro. Quer dizer, e aí a gente objetifica o patrimônio, tirando dele toda a vida que lhe dá vida. Né? Então, o objeto ele passa a ser, acho que a Adriana contou muito bem na vez passada, o objeto passa a ser, de alguma maneira, um elemento importante para contar uma história, e aí você salvaguarda aquele objeto, uma construção, uma arquitetura, alguma coisa, né? E a ideia de que ele vai trazer junto com ele toda aquela imaterialidade que sustentou a Constituição muito múltipla. O Hamilton, em minutos aqui, explicou, por exemplo, esse objeto aqui. Tem várias histórias, né? E de algum modo,
não objetificar o patrimônio é uma maneira de você criar uma outra relação temporal. Uma relação temporal que não é mais cronológica, que não é mais objetificante, que não é mais reduzida ao espaço. E aí traria uma geografia temporal, né? Uma patrimonialização temporal afetiva. E aí a gente... é muito simples a gente entender isso, porque qual é... O que é viver, né? Eu não consigo paralisar meu tempo agora da minha vida, correto? Porque todo o meu passado, toda a memória que me constitui está aqui hoje. E ela está passando também com a fala que eu estou fazendo, né? Então, esse tempo intensivo, esse tempo afetivo, esse tempo talvez seja a grande pérola de uma nova forma de patrimonialização. Não sei se eu fui claro. Quer dizer, há uma maneira, e essa maneira é de algum modo, epistemologicamente e cientificamente, como nós aprendemos a fazer pesquisa. Toda vez que você vai fazer pesquisa, o seu professor te pergunta qual é o seu objeto de pesquisa. Então, sem que você perceba, né, a Adriana estudava lá os Cachoeianas, a Tamiriqui, que é a maneira de construção da grande casa, né? Se ela objetifica aquilo, ela vai transformar aquele ser vivo que é a casa para os cachoeianos num ser vivo. Né? Para os cachoeianos, no tempo místico, os pássaros são seres com agência, ou seja, os ancestrais têm agência, têm força. Então, se você objetifica, você vai cair numa arquitetura ou numa geografia espacializada em que você vai ficar rusticamente só nos objetos de tessitura, como é que você constrói. Não, mas como ela vem da formação da educação patrimonial, vinculada um pouco à etnografia e à antropologia, ela vai construir uma narrativa daquilo ali, vinculada à marcação da identidade do povo cachoeiano, da formação dos deslocamentos que eles fizeram. Então, quando ela vai falar de uma casa, ela não está falando de uma casa enquanto um objeto que a minha percepção encontra. Ela está falando de um acontecimento temporal que naquela casa traz muitas memórias. Então, a memória é o próprio tempo. A memória é o tempo. Né? E quando a gente objetifica, a gente tira a memória. E aí se reduz tudo a um objeto. Como se, eu mostrando isso aqui, é como se eu reduzisse a capacidade temporal da vida a um mínimo de enquadramento para tratar isso aqui como um objeto que eu tenho o poder de fazer dele o que eu quiser. Mas se você for pensar no ponto de vista da temporalidade afetiva, da temporalidade mística, uma casa, por mais que ela tenha uma materialidade, uma Tamiriqui cachoeiana, por mais que ela tenha uma materialidade, essa materialidade ela existe, ela é feita com determinadas matérias, essas matérias são vivas. Porque a floresta é viva, a madeira é viva, o cipó é vivo. Né? E aí, quando você acessa essa casa, eu posso olhar com um olhar temporal espacializante. Eu vou ver simplesmente uma construção. Eu posso até achar que aquela construção não tem nem tanta... que é assim que os portugueses fizeram muitas vezes, né? Não tem nem muita sofisticação do ponto de vista arquitetônico, que a Capela Sistina é muito mais sofisticada do que a Tamiriqui. Mas aquela casa ali, que você consegue olhar não o que você pensa, mas você consegue entrar na temporalidade cachoeiana, eu acho que é esse um pouco o trabalho do pesquisador, na inclusão desses outros, você localiza que aquilo ali é muito mais do que a simples materialidade espacializada. Portanto, ela não é um objeto no sentido que muitas vezes a gente faz. Claro que ela é um objeto, mas ela é um objeto cheio de sentido. Então, ela está imersa numa temporalidade que é muito rica e muito múltipla. E é esta temporalidade que, para nós, é importante no patrimônio. Ou seja, e aí esse tempo, para mim, é muito caro, porque é o tempo intensivo, é o tempo vivido. Né? Sabe quando você chega na casa da sua avó e encontra o jardim que você brincava quando era criança? Aquele jardim ali enorme, era uma floresta, aí você se depara com uma coisinha pequenininha que tem 10, 15 metros quadrados, e aí, mas o teu coração continua emocionado porque aquele encontro é um encontro que não é com aquele jardim, que aquele jardim nunca foi aquele jardim enquanto materialidade espacial, enquanto uma objetificação espacial. Ele é muita coisa, ele é um encantamento. Eu acho que esse é o termo, inclusive, que a gente aprendeu muito em Oriximiná, os chamados encantados, né? Não é à toa que são encantados, porque eles não são encantados porque são sobrenaturais. É porque é uma natureza encantada, a floresta é encantada, o boto é encantado. O encantamento é o mais importante
da construção de uma temporalidade de um patrimônio vivo, né? E esse encantamento, eu confesso a vocês que os homens da cidade eles perdem bastante isso, porque a gente objetifica muito a nossa relação com o mundo. A gente tem relações com objetos de consumo, objetos de expropriação, objeto, né? E na floresta, eu confesso a vocês, toda vez que eu fui, né, essa temporalidade intensiva ela ocorre com muito mais tranquilidade, e não é à toa que eu continuo compartilhando que a gente tem que aprender muito com os indígenas e com os quilombolas, né? Porque nós, na cidade, eu estou me incluindo, não estou incluindo vocês, quando esse nós é o nós no sentido indígena, né? Que tem um nós em Uai-Uai, que inclui só nós aqui que estamos aqui, né? E tem um nós que inclui todo mundo, né? Então, esse nós que eu estou usando aqui é um nós quase como eu, né? Na cidade, eu confesso que vejo muito pouca gente encantada com a temporalidade da vida. Eu vejo muita gente preocupada com seus objetos, e aí vem aquela ideia de patrimônio que a Adriana foi buscar lá atrás, de propriedade de algo. Eu sou proprietário desse objeto, que é um pouco o que eu sinto que o homem da cidade muitas vezes está preocupado em aumentar a propriedade, né? E aí eu sou colecionador de objetos que são importantes. Às vezes eu chego na casa e eu tenho vários objetos, né? E aí eu olho para, por exemplo, o arco e flecha que eu ganhei nos Uai-Uai, que está na minha casa aqui, como na Adriana também tem bastante objetos. Quando as pessoas chegam e olham para ele, eu tento trazer a intensidade da experiência encantada que eu tive com esse povo, né? Portanto, esse objeto ele me remete a essa memória, ele me traz essa memória desse encontro, ele não é necessariamente um arco e flecha, ele é um arco e flecha do povo cachuiano, do povo Uai-Uai, de 2011, com a família fulano de... Entende? E aí, esse objeto, ele deixa de ser um objeto, ele passa a ter agência. Por que ele tem agência? Porque ele me emociona. É só encontrar com ele que eu me emociono, né? Então, de algum modo, é assim que eu acho que determinadas praças públicas, determinados monumentos, né, são importantes para determinados povos, né? Como, por exemplo, a floresta é um patrimônio dos povos da floresta, correto? Mas não é um patrimônio porque eles são donos da floresta. É um patrimônio porque a floresta é a casa deles, entende? É onde eles habitam. E aonde toda a ancestralidade, a espiritualidade se desenvolve. Então, a floresta é patrimônio não porque eles são donos, porque eles puseram cerca e agora eu sou proprietário da floresta. Ela é patrimônio porque ela diz respeito ao meu modo de ser, ela diz respeito à minha temporalidade de existir, e assim eu acredito que o patrimônio faça sentido, né? Ele faça sentido, né? E é um pouco esse sentido que as florestas não servem mais para a gente, porque o sentido que a floresta serve para a gente é de minério, é de madeira e é de exploração dos chamados bens primários, né, que a gente aprende em geografia, né, os bens primários para poder produzir, né, para fazer, por exemplo, a extração de bauxita para poder fazer alumínio para a gente tomar uma cerveja, né? E aí é pouco provável que um engenheiro da mineradora do Norte consiga entender o sentido de floresta que é aquele que o quilombola tem, porque para essa pessoa a floresta é um objeto que está à sua posse, à sua propriedade, que ela tem o direito de extrair dali o minério. E aí parece que tem dois tipos de compreensão de floresta, né? Um é mais objetificador, um é mais espacializador, um é mais assim, de uma geografia mais rasa, e a outra trabalha com uma geografia mais intensiva, mais afetiva, que eu ouso dizer, eu aprendi muito mais com os indígenas do que na escola universitária. Legal. Deixa eu contribuir aí. É um negócio que eu achei interessante. A professora Adriana Russi marcou muito na palestra que ela nos forneceu com o conceito, pelo menos na minha percepção, com a ideia de pátrio poder, né? Essa coisa que o mundo, né, judaico-cristão tem como valor, né, patrimonialista, né? A própria ideia de ser dono daquilo que me cerca, né? Inclusive de pessoas que me cercam, né? Enfim, tudo é aquilo que eu governo, que está próximo de mim.
Eu entendo essa questão da temporalidade que o amigo Hildo nos traz, de uma maneira que tem a ver com a nossa jornada no seminário Oriximiná História e Cidadania, sabe, professor? Porque a gente também tem um outro aspecto, que é o marco político, né? Você não vai encontrar em nenhuma vírgula do diário do padre Nicolino a menção de que ele foi ao Uruatapera fundar o Uruatapera, ele não tinha intenção nenhuma de fazer isso. Não o fez por um motivo muito óbvio. O Uruatapera já estava fundado. O Uruatapera já existia. É muito óbvio isso, pelo menos na minha cabeça, na minha percepção. Tá certo? Não existe em nenhum momento algo que registre que o padre Nicolino, eu tenho conversado longamente com o professor Márcio Couto, hoje menos longamente, né? Mas durante a pesquisa tive algumas oportunidades em que conversamos mais, mas eu tenho acompanhado de perto esses questionamentos, né? Sobre a jornada do padre Nicolino e a intenção do marco fundador, né? Porque o marco fundador acontece em 34, em meio a uma turbulência de pensamentos. 34, de fato, é o fim da velha república, né? Não é em 30. Alguns historiadores dizem isso, com a ascensão do Vargas, talvez seja o declínio da intentona paulista, né? Que reivindicava a Constituição, né? O constitucionalismo para retirar o que era a ditadura, o golpe militar de 1930. Então, de fato, talvez tenha sido o último suspiro da velha república, o ano de 1932. Então, o mundo vivia uma efervescência extraordinária e nós tínhamos um sujeito tirano, né, que era governador do estado do Pará e que tinha um ódio pessoal com Óbidos. O próprio historiador Carlos Roque, um dos principais biógrafos, já não está mais entre nós, né? O velho historiador Carlos Roque, que é o autor da principal biografia, no meu entendimento, sobre o Magalhães Barata. Como é que era o nome do governador? Como é que era o nome desse governador? O Barata era uma figuraça, né? Uma figura que mandava admitir, demitir e aposentar numa só canetada, né? Contam essa piada que alguém foi pedir um emprego para ele. Ele disse, olha, emprega como professor, disse, mas ela não lê nem escreve, ela é analfabeta, então admite, demite e aposenta. Pronto, está resolvido. Então ele era desse rumo, né? Portanto, o ato que cria o Barata em 1934, o professor Walter Pinto vai nos falar mais sobre isso amanhã, né? Tem a ver com as revoltas de 24 e a revolta de 32, o ódio dele por Óbidos, e etc. Mas ele se apodera da biografia de um sujeito que não queria ser fundador de nada. Ele queria fazer o trabalho que ele foi treinado para fazer. Pároco, a relação dele com as comunidades indígenas, né? Eu fui fazer uma investigação, professora Adriana e professor Johnny, em um dado momento em que eu prestei um serviço na área de tecnologia para a Justiça Eleitoral, e as pessoas que têm o sobrenome Nicolino de Souza, em Oriximiná, negros, você não acredita, é enorme a quantidade. Isso é uma herança extraordinária, né? A herança da cidadania que lhes era dado, que era dado aos seus padrinhos, né? Isso era muito comum. O padre Nicolino, ele morreu em 1882, né? Portanto, o padre Nicolino morre antes de ver a Lei Áurea vingar, né?
mas ele era um sujeito que, bom, até onde eu sei, ele faz algumas incursões, né, locais, muito mais ligadas a essa região do Uruatapera, as circunvizinhanças, né, e se aprofunda mais nessa expedição que ele foi convidado, que era do Tenente Leonel da Silva Fernandes. O Fernandes, por exemplo, é uma figura que está oculto da história, a maioria das pessoas não sabe quem é. Ele era o dono da expedição e chama o padre Nicolino para ir com ele nessa história. E o padre Nicolino, que era naquele momento entendido como funcionário público, vai servir de capelão para ele na jornada, e é quem nos relata, né? É quem transcreve a jornada. Alguém depois completa, porque ele morre e alguém continua escrevendo em diário para ele, ainda tem mais essa curiosidade. Mas o Barata, em 1934, quando se apodera da biografia do padre Nicolino, talvez porque também tenha utilizado a biografia do padre Nicolino, seus escritos, o Marechal Cândido Rondon em 27, né? E o padre Nicolino era uma espécie de celebridade, pelo menos entre os anos 20 e os anos 30, a sua biografia era muito, digamos, festejada, né? Até porque o próprio expedicionário Gastão Cruz, escrivão aí da jornada do Rondon, lá em Amazônia que eu vi, né? Eu acho que é isso. Ele vai ajudar, digamos, a trazer à tona a lembrança da memória do padre Nicolino. É um entendimento meu, né? Mas de maneira que o padre Nicolino foi muito festejado nesse momento, a sua biografia foi resgatada. O Magalhães Barata se apodera da biografia do padre. Há um certo equívoco, né? Porque, na verdade, ele sai em 1876, está escrito no diário, 1876. Mas a referência do ano de 1877 talvez tenha sido mais marcante. Ou seja, o ato que tem a ver com a temporalidade que o querido Rildo está tratando, que marca a fundação de Oriximiná, no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Olha lá os símbolos, né? 13 de junho de 1877, possivelmente foi uma data criada pelo Magalhães Barata. Certo? Mas ela é importante para nós que somos oriximinaenses, porque alguém teria que fazer isso em algum momento, né? Se o padre Nicolino, de fato, esteve em 1877 no Uruatapera, com sua cruz mágica, cravou ela em solo sagrado, e aí brotaram criaturas humanas que somos nós, né? Os oriximinaenses, né? Como mágica divina, esse mito, de fato, não tem grande relevância, porém o ato da data tem relevância, né? Então, queiramos nós ou não, o que vale para a nossa contemporaneidade é a data que lhe foi atribuída, com o personagem a quem se atribui o ato da fundação, certo? E isso tudo talvez não tenha, de fato, uma relevância condigna com a realidade, mas ela tem a ver com um marco simbólico, né? Então, esse ato político, os atos políticos, de modo geral, eles acabam nos trazendo este carimbaço, né? Um carimbaço que vai marcar todas as gerações que vão vir ali do ponto em diante, né? Afinal de contas, a pergunta que eu quero deixar para ambos os investigadores mais atentos sobre a questão a história de fato é escrita pelos vencedores, professores, ou a gente tem o direito de construir uma nova narrativa? Então, Milton, me fez lembrar um desenho animado, não sei se vocês já viram, eu vi com minha filha hoje tem 19 anos, mas eu comecei a ver esse desenho, ela devia ter os seus 9 anos, e eu revi esse desenho várias vezes, né? Eu sou apaixonado também por história em quadrinho e desenho.
E esse desenho é um desenho brasileiro chamado Uma História de Amor e Fúria. Já viram? Uma História de Amor e Fúria. Fúria. É muito interessante. Eu não vou dar o spoiler do filme, né? Porque é um desenho animado de produção nacional. Os dois personagens principais são dublados pela Camila Pitanga e pelo Selton Mello, que são atores importantes no cinema nacional contemporâneo. E ele começa no momento em que Vilé Gagnon está combatendo com os portugueses na famosa Batalha do Rio de Janeiro, né? E os indígenas que estão ao lado de Vilé Gagnon, um desses jovens indígenas é o personagem principal. E ele é morto nessa batalha e ele vira um passarinho e começa a voar. E aí, na transposição, eu estou resumindo, né? Mas na transposição desse momento para o outro momento do desenho, tem uma frase, que é uma frase do personagem: a nossa história não será contada porque nós não fomos os vencedores. Né? E aí é muito interessante que esse pássaro, que é esse personagem, ele escuta a voz de uma personagem que era indígena, que era sua companheira, que foi morta. Só que quando ele se materializa num outro humano, ele já está no Maranhão, em 1800 e alguma coisa, na Revolta da Balaiada. E ele agora é um negro, né, que está com uma família, com essa mulher, e ele participa da Revolta da Balaiada. E na cidade de Caxias, que é uma cidade em Maranhão, eles dominam a cidade de Caxias, cidade importante, e o nosso patrono do Exército Brasileiro, o general Duque de Caxias, ele ganha a alcunha de Caxias porque ele extermina a balaiada nessa cidade. E aí é interessante que você conhece um pouco a história de Caxias pelo outro lado, e aí, de novo, a mesma frase. Nossos heróis, os balaeiros, dizendo: não estarão nas estátuas das praças, porque nós não fomos os vencedores. E é muito interessante que aí depois ele cai, esse passarinho cai na ditadura militar, em 1968, no momento em que as chamadas células revolucionárias que estavam sendo perseguidas pelo Estado da ditadura começam a se aproximar dos moradores dos morros, né? E aí tem a famosa encontro entre os políticos, que aconteceu, por exemplo, na prisão da Ilha Grande, né? Quando os comunistas e os anarquistas, enfim, se encontram com o chamado preso comum, né? E começam a estabelecer formas que vão gerar uma das maneiras de contar a formação do primeiro comando, do Comando Vermelho, e etc. Então, esse desenho é muito interessante e ele traz essa pergunta que você nos faz, né? De que muito a história dos vencidos, a história é sempre dos vencedores, a história dos vencidos elas não aparecem. Mas eu acho que é interessante, eu acho que tem várias maneiras de escapar disso, né? Uma delas é o que eu acho que é um processo que eu estou notando. Como você disse na vez passada, nós não tivemos o prazer de estarmos juntos em Espinar, né? Nos conhecemos agora, né? E a Adriana, eu acho que já teve mais contato com você pessoalmente. Eu não, mas o pouco que hoje pude escutá-lo, né? Eu vejo a paixão que é essa, e um pouco o entusiasmo que te carrega, e eu acho muito bonito, de recontar um pouco essas histórias da Constituição de Espinar. Então, hoje você já me repaginou, você já me reposicionou em vários marcos que um estrangeiro de 10 anos chegando por lá já tinha reproduzido, porque, na verdade, a história oficial acaba sendo ela que a gente acaba reproduzindo muito mais do que as outras histórias. Então, eu acho que essa maneira que te motiva é muito importante, que é você, através da historiografia, e aí a noção de um tempo cronológico mesmo, remarcar, primeiro lembrar de que os marcos eles são marcos constituídos por interesses sociopolíticos, muitas vezes não daquele que é considerado o seu autor, como o Padre Nicolino, mas muitas vezes algum político mais na frente, como você nos mostrou, que é lá o Magalhães Barata, e bem depois da morte do Padre Nicolino, se apropria disso e precisa estabelecer lá um marco fundador,
e ele estabelece esse marco fundador. Assim como o marco fundador do Brasil foi descoberto em 1500, assim como o marco fundador da minha cidade, eu sou de Nova Friburgo, não sei se vocês conhecem um pouco o estado do Rio, eu nasci em Nova Friburgo, fica na terra aqui do estado, umas 2 horas mais ou menos aqui de Niterói, e até hoje se conta que é uma cidade fundada pelos suíços. Você imagina, né? Os suíços que chegaram há mais ou menos 100 anos atrás, né? Que vieram naquela grande migração do início do século XX, em função das grandes guerras na Europa, né? Então você tem essas narrativas e os prefeitos que lá habitaram a minha cidade continuam contando essa história. E aí gasta rios de dinheiro para trazer os suíços para fazerem casinhas de queijo suíço, casinhas coloniais com telhados suíços, e aí Friburgo vira uma espécie de bibelô suíço. Mas, por exemplo, Friburgo tem uma história muito forte de lideranças sindicais, porque tem uma construção têxtil muito forte, e de constituição de resistências sindicais que não é contada nesses marcos que lá existem. Então, a praça não tem essa história. Então, eu acho que essa maneira é uma maneira muito importante. A outra maneira, que eu acho que também elas não são excludentes, é um pouco... Eu sou capoeirista, eu gosto de gingar. Eu gosto muito de gingar. E a ginga, como o movimento da capoeira, ela não é um movimento nem de dominação, nem de submissão. Portanto, ela não está dentro das duas formas extremas que a gente chama de governo, né? Alguém manda e o outro obedece, né? Eu costumo até brincar eu não nasci nem para mandar nem para obedecer, né? Porque eu gosto de gingar. E ao gingar, eu posso perfeitamente aproveitar um marco temporal que me é explorado, que me faz ser explorado, para ressignificá-lo de uma outra maneira. Então, eu preciso contar uma outra história. Eu posso pegar essa história e ressignificar como um bom contador de história, né? Então, eu particularmente acho interessante, e eu acho que muitas vezes a população negra, a população indígena acabou fazendo um pouco assim, né? Eu duvido muito que esses negros indígenas que receberam o nome de Nicolino de Souza, eles necessariamente se tornaram brancos. Eles se apropriam um pouco disso para poder, como você bem disse, encontrar maneiras de existir, né? E aí, se você chega nessa sutileza da ginga, os marcadores temporais, eu estou sendo um pouco longo, né? Os marcadores temporais que são fundadores, eles desaparecem, porque ninguém funda nada, né? Porque as coisas acontecem, né? A gente inventou essa história da fundação, a história das grandes datas, a história dos grandes marcos. Essa é uma invenção ocidental. E o Ocidente, gente, tem só 300 anos. O homem é homem há muito tempo. É pouco provável que os cachuianas, sendo indígenas, eles estão brigando por algum tipo de marco de fundação. Eu acho pouco provável. Porque... não faz sentido nenhum. Porque ele trabalha com o tempo circular e o tempo da ancestralidade. Não tem tempo de fundação. Porque da mesma maneira que aquele tem um livro lindo do Davi Copenau, A Queda do Céu, que é o relato de um xamã, Yanomami, em que ele diz: no primeiro tempo vivia Omama, mas Omama, ele vai falando, é como se estivesse dizendo para a gente aqui. Então não é um Deus que viveu no século tal. Essa ideia de século, dessa temporalidade, é uma paixão nossa do Ocidente, né? E veja bem, eu não sou contrário a brigar por isso. E a gente está num lugar, numa forma de existir em que os tempos cronológicos, as datas, elas são importantes, vamos quebrá-las, né? Vamos, por exemplo, fazer como você fez brilhantemente, mostrar a problematização da data de fundação da Universidade da cidade de Oriximiná. Vamos problematizar a constituição da Praça do Centenário. Que história é essa? Por que ela... E aí, eu acho um barato, mas eu também acho importante aprender com os nossos irmãos negros e indígenas que estão trabalhando com uma outra temporalidade. Legal. Veja um desenho, uma história de amor e fúria. É fácil baixar. Acho que está até no YouTube. É muito bonito, muito bonito. Tem uma participação aqui do querido Danter, lá de Manaus. Boa noite, Hamilton. Se a fundação de Oriximiná pelo padre é uma invenção, entre aspas, do governador Barata, qual seria a motivação dele? Olha, gente, deixa... Vamos com calma, tá?
tem uma série de simplificações aqui, tem uma série de pormenorizações, né? Mas é preciso, para compreender todos esses fatos, é por isso que a gente está trazendo pessoas do gabarito dos nossos queridos convidados para tratar desse assunto, tá? Eu não sei te dizer porque foi que escolheram o padre, né? Talvez isso tivesse alguma importância, mas o que eu quero perguntar é o seguinte: por que ninguém deixou claro que ele era índio, hein? Ou ele era meio índio? A maior parte da população tem essa percepção de que o padre Nicolino era índio? Talvez não, né? Isso me incomoda, né? Então, talvez porque ele representa... Porque talvez a gente não se apoderou de uma biografia como a do Negro Lautério? Por que não nos apoderamos com a do Preto Toró, mencionado pelo Nicolino? Tá certo? E no nosso tecido social existe uma espécie de etnozoneamento, né? A comunidade nordestina que está no Planalto, a gente está vendo o trabalho dos professores que vai em busca do diálogo com a comunidade negra, com a comunidade indígena. Quem sabe, num outro momento, alguém se interesse por tratar do diálogo com a comunidade nordestina do Planalto, que veio para cá no início dos 80, incentivada pelo governo, com a abertura da famosa Estrada do Beck, né? No megalômano sonho do projeto keynesianista, né? Do governo militar, de integração nacional e tal. E essa comunidade se instala aqui no Chibirá e tem uma importância extraordinária para o nosso tecido social. Tivemos alunos do BEC também, Hamilton, fazendo projetos de etnoeducação sobre, inclusive, as narrativas da Estrada do BEC. Né? Olha só que legal. Então, pronto. E eu nem sabia dessa, professor. Eu preciso ver esse trabalho. Porque eu sempre reclamo, só tem projetos importantes para a comunidade negra e para a comunidade indígena. Não que isso seja problema, maravilha. Mas o Hamilton, só fazendo uma parte aí complementando, né? Desde a época do inventário do artesanato, que não foi só o artesanato indígena, a gente andou circulando aí em diferentes comunidades também e agregando, compilando um pouco, né? Mas eu acho que esse seminário, imagino que a gente já esteja se encaminhando para o final do encontro de hoje, dessa roda de conversa muito boa, né? Eu acho que esse seminário ele tem muitas qualidades, né? E acho que já parabenizando vocês por essa ideia, por essa iniciativa, que é um pouco isso que o Johnny apontou, né? Que você estava falando, mas a história sempre é a história dos vencidos, né? Mas peraí, isso aí que esse assunto aqui me incomoda, assim. E aí vamos lá, vamos tentar entender o que é isso. E se sozinho eu não consigo, eu vou chamar outras pessoas para me ajudarem a compreender isso, né? Então, que esse seja o primeiro de muitos, né? Eventos, seminários e discussões, né? Para trazer, revolver um pouco essa terra toda aí, porque parece que estava tudo chapado, estava tudo acertado, a história já estava contada, mas será que é mesmo, né? E quantas outras narrativas não apareceram, quantos outros documentos, fotografias, relatos, tem muita coisa ainda para fazer, né? Eu acho isso bacana. Poxa, eu fico feliz, né, professora? Eu agradeço imensamente não só a senhora, ao professor Johnny, a todos, né? E a todos os que vão assistir também esse vídeo, vão contribuir com a gente, porque ele não se encerra em si próprio, né? É um processo que avança, que vai, espero, né, perdure. E, de alguma maneira, é a forma que a gente tem de contribuir com a nossa comunidade, né? E aí, para a gente chegar aqui aos finalmente, né? Eu quero dizer a todos que o nosso blog já está no ar, né? A minha querida Cristiana é a principal responsável pela sutileza, né, da construção do nosso site. Ela
que nós vamos ter o conteúdo da professora Adriana Russo, do professor Júnior Varese e de todos os participantes, porque o trabalho que eles construíram é extraordinário. E eu estava observando, professora, aproveitar para tratar publicamente desse assunto, nós vamos disponibilizar o seu conteúdo, o conteúdo dos artigos, e a gente deu uma otimizada na técnica de SEO, né, que é a otimização para que os robôs de busca encontrem, né, o nosso conteúdo. Nos sites onde o conteúdo da etnoeducação, o conteúdo do patrimônio está apresentado, né, são sites em que não há uma preocupação com a entrega disso do ponto de vista publicitário, né? Há uma entrega do ponto de vista acadêmico, ou seja, aqui o link, vai lá e baixa se você quiser, né? Então, nós resolvemos fazer dar uma mexida nisso, tá? Então, mudamos alguns termos, né, de palavrinhas só com relação ao título, tá? E aí colocamos o resumo dentro de uma plataforma muito legal, que é o Medium, né? Como a senhora faz o seu abstract, todos os artigos têm isso também, o Google começou a enxergar a gente de uma maneira diferente. Nós conseguimos 87, 88 pontos de eficiência no SEO do Google, segundo o Rank Math, que é uma ferramenta que qualifica a nossa publicação em relação ao que o Google exige que a gente... Aí eu já estou falando um pouco mais do que tem a ver com o meu estudo, né? Afinal de contas, como eu já disse, isto é parte do meu TCC. Então, muito bom, porque a gente não sabe fazer isso, né, Hamilton? Inclusive, professora, a gente sabe fazer umas coisas e um monte de outras coisas a gente não sabe. Eu estou preparando um treinamento para profissionais que produzem conteúdo, como a senhora, o professor Johnny, etc. e tal. Como você precisa posicionar o seu conteúdo para que o Google te compreenda, te entenda, e você seja listado na busca orgânica, né? Então, é um conjuntinho ali de regrinhas que você precisa fazer para entender como é que funciona a lógica do Google, né? Então, e isso é uma forma da gente aumentar a nossa potencialidade publicitária de um conteúdo que, na minha percepção, é muito importante, não só para a gente, como também para o seu trabalho. Dessa forma, cada post, nós resolvemos transformar cada artigo seu num post, né? Um post no blog, tá? Então, nós vamos fazer a distribuição pública disso dentro das redes sociais, utilizando uma ferramenta que se chama MLabs, né? O MLabs é uma ferramenta de automação que, em datas pré-determinadas e tal, né, as pessoas vão ser abordadas dentro das redes sociais com o seu conteúdo, tá? Nós estamos utilizando imagens que a senhora forneceu, que fazem parte do seu acervo, né, para construir pequenas artes ali e tal, mas mantendo toda a legitimidade do original disso. E mais interessante, quando o sujeito for lá ver o seu conteúdo, for atraído pela nossa estratégia, né, ele vai poder baixar na íntegra. Ele vai poder fazer o download desse material na íntegra, para que ele possa ver o conteúdo conforme foi concebido originalmente, tá? E tem mais outra coisa. A professora Adriana, para você que caiu de paraquedas aqui agora, é uma pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, junto com o professor Johnny Alvarez, e estiveram por mais de 10 anos em Oriximiná e fizeram um trabalho muito bacana com relação ao inventário do artesanato local. Desculpa. E eles produziram muito material, inclusive o material que está publicado no livro, que foi simplesmente escaneado, professora. Nós estamos tratando aquilo, transformando aquilo em OCR, né? Em reconhecimento óptico de caracteres, ao invés de imagem, né? Para que os deficientes físicos possam ler utilizando ferramentas adequadas, tá?
Então, a otimização do material, ela também ela tem uma visão bem plural, né? Então, eu tenho aumentado a minha capacidade de leitura, porque agora eu ouço, né? Eu não sou bobo. Se você está perdendo tempo, está cego igual eu, baixa o aplicativozinho e fica ouvindo o livro, que aí é um espetáculo, né? Então, como eu tenho preguiça de ler, professora, o pessoal aqui em casa reclama de tanto livro. Mas eu ouço agora os livros, né? Então, nós estamos otimizando o seu acervo que a senhora nos forneceu, que está lá no site do Patrimônio Material, tá? Nós vamos disponibilizar no nosso site também o link para o seu site, tá? Para o site do seu projeto. E esse material ele vai ser oferecido, tá? Para as pessoas como uma publicidade, né? Das postagens do blog dentro das redes sociais. Então, a gente está medindo o tráfego, quantas pessoas estão vindo para cá e tal, né? Que é o objeto do nosso estudo. Nós estamos medindo não só os indicadores de dentro das redes sociais, de quantas pessoas leem a chamada superficial, aquela chamada que se resume apenas a manchete, né? Estamos transformando tudo isso em estatística, tá? Então, a estatística talvez tenha mais a ver com a nossa eficiência em dar publicidade, muito mais do que a qualidade do seu conteúdo produzido. E a gente está automatizando esse processo junto com a querida Cristiana, tá? Então, se você está assistindo isto agora, assista o episódio anterior, onde a professora Adriana e o professor Johnny fazem para a gente uma apresentação muito bacana sobre o patrimônio da cultura imaterial e da cultura material de Oriximiná. Nós estamos avançando no nosso projeto. Amanhã tem mais, amanhã, sexta-feira, dia 12 de fevereiro, né? Nós deveríamos estar brincando o carnaval amanhã, né? Estaremos no Reinado de Momo, né? Então, estamos num ano atípico, você aproveita e vem bailar no samba do crioulo doido aqui do Magalhães Barata, com a leitura sempre muito eficiente, muito competente do professor Walter Pinto, que vai nos ambientar os anos 20 e 30, na nossa Oriximiná ancestral, com a presença da comunidade italiana aqui tentando construir o seu protagonismo político, a sua liderança religiosa, tentando, né, sedenta de poder e tal, para construir, porque o nativo ele não queria nada disso. Ele era, como bem disse o professor Johnny, o tempo para ele era uma referência muito remota, muito, muito da memória. Mas essa importante comunidade estrangeira que se instala aqui no município vai ajudar a gente nesse processo de construção, né, de representatividade política, etc. O professor Walter Pinto amanhã vai tratar disso com a gente. Eu vou deixar a palavra para o professor Johnny, para a professora Adriana, e já vou me despedindo, porque a gente já puxou para caramba. Tem uma pergunta do Danter. Danter, você não quer participar? Meu amigo Danter. Qual é a pergunta, Danter? Se aqui tiver no chat. áudio, tá. Sobre a tradição, que é uma espécie do patrimônio material. A senhora disse que não é imutável. Não. Existe um momento em que a tradição pode ser descaracterizada por completo? É o processo natural? Pergunta o querido Danter. Aí, professor. Então, vou aproveitar aí rapidamente, né? Esse seria um assunto aí para um outro encontro, né? Falar dessas mudanças, né, que são necessárias antes de me despedir, mas assim, algumas pessoas nas ciências sociais de uma maneira geral e na antropologia em particular, eu me incluo no grupo dessas pessoas que entende que para a gente poder ter alguma coisa que seja tradição, é alguma prática que tem uma relação com memórias,
anteriores, mas que ela é necessariamente, não diria naturalmente, mas necessariamente, né? Ela vai sofrendo mudanças, né? Mas é evidente que tem coisas que vão sofrendo com o tempo tantas mudanças que elas podem até permanecer com o mesmo nome, mas elas já viram uma outra coisa, que não era mais aquela que deu origem, vamos dizer, se é que a gente pode pensar nisso, né? Mas, enfim, eu acho que a gente precisaria conversar numa outra oportunidade também mais sobre isso, mas eu acho que é um pouco isso que você coloca, Danter, é isso mesmo que a gente falou na semana passada, né? Para ser tradição, é preciso que tenha essa capacidade, dessa flexibilidade de estar se adaptando, se modificando com o passar dos tempos, né? Das circunstâncias que são muito variadas, né? E aí, então, já aproveito para agradecer a vocês que nos acompanharam, né? Agradecer ao Hamilton e à sua equipe, né? A Cristiana, ao outro colega que está lá nos bastidores também. Ed Rosas, Ed Rosas. O Ed também está coordenando, né? Agradecer também a parceria, sempre parceria do meu colega Johnny, um querido, e dizer aí, então, que a gente está acompanhando com muita alegria esse seminário, e espero que nos vejamos num outro momento. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Então, queria saudar também a oportuna a experiência que o Hamilton proporcionou para nós aqui. Foi muito gratificante, foram 2 noites muito gostosas. Deu uma saudade enorme de Originar. Dizer que o nosso projeto, desde 2016, ele vem sofrendo perdas muito fortes em função de uma mudança de políticas públicas a nível federal para incentivo de projetos de educação federal, né? Então, muitos de nós não conseguem a Unifinar não só por causa da pandemia, mas porque os nossos projetos não puderam continuar. O projeto era fundamental, financiado por um projeto nacional, e desde 2017, 16 e 17, ele deixou de existir, né? Então, a saudade é muito grande de vocês aí, porque já estamos com bastante tempo sem poder estar compartilhando não só a alegria do povo originamense, mas também da continuidade das nossas pesquisas. Saudar também o Hamilton e pedir para ele que amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma viagemzinha para perto aqui, não vou poder participar, mas eu gostaria muito de ir depois, aquela que eu não pude participar, ter a gravação, né? Então, quero muito escutar, acho que todos os temas que você elencou são fundamentais, acho que eu vou aprender muito com todos esses outros temas, e mesmo que presencialmente eu não consiga, eu gostaria muito de depois escutar e ver as gravações, né? Então, já estou aqui pedindo em público a possibilidade de estar compartilhando, né? Depois compartilhar para a gente, para a gente poder estar acessando, e na medida do possível, em função dos nossos horários aqui, se eu puder entrar ao vivo em alguma delas, para poder também participar e escutar, aprender, e intervir, e falar, porque eu acho que essa é o grande espírito da roda, né? A roda do encontro, né? E dizer boa noite a todos, saudar, acho que a Adriana já saudou também, e dizer que é sempre muito gostoso escutar a Adriana e trabalhar com ela. Sempre muito bom. Saudades de todos vocês e até a próxima. Lembrando que está tudo disponível lá no curso, né? Na plataforma EAD, estão todos os vídeos e os materiais. Opa, então vamos entrar lá, eu vou querer também. Sim, eu vou escrever vocês também, que ainda não estão inscritos. Eu quero assistir. Escreve a gente, que nós somos analfabetos digitais. Tá, o Hamilton falou tanta coisa ali que eu falei assim, gente, por que a gente não encontrou com esse povo antes? Assim que tá na plataforma EAD e também está no YouTube. Tá. O YouTube deu um pequeno prego aí, mas amanhã vai estar no YouTube. Hoje a gente está gravando no Vimeo, né? Hoje já está lá na plataforma, ao vivo. E depois a gente troca para o YouTube. Hoje o player do Vimeo está lá.
mas amanhã vai estar no YouTube. Amanhã, se Deus quiser, a gente arruma o YouTube de novo, né? E aí vamos fazer isso ao vivo. Porque a gente está fazendo isso do jeito mais barato, sabe, professor? É um jeito mais caro, é uma eficiência maravilhosa, mas do jeito mais barato é meio complicado. Mas nós vamos levando. E é o aprendizado também, né? Com certeza. Claro, gente, com certeza. beijo grande. Muito obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, obrigados a todos aí que participaram. Pode encerrar, querida.